5 decisões de começo de ano que vão mudar a sua carreira até dezembro de 2026. A decisão número 1 é parar de fingir que está estudando programação. A maioria das pessoas não realmente desistiu da programação, mas não tem um compromisso real com ela. E essa pessoa sempre estuda um pouco ali aqui, mas ela não tem uma direção fixa, um plano ou uma meta. Isso acaba gerando uma falsa sensação de progresso, mas no fundo ela sabe que nada mudou na vida dela. Esse é o tipo de estudo âncora. Ela não te puxa para frente, ela só te impede de assumir que você está parado. Se você está estudando há meses e a sua vida está exatamente igual, isso não é persistência, é procrastinação disfarçada. E a primeira decisão que você tem que tomar é simples e inegociável. A partir de agora você vai ter processos, datas, horas definidos para você estudar e um objetivo com uma data fixa para você realmente alcançar o teu objetivo. Quando você tem um objetivo, uma data, uma meta, você tem que fazer tudo que é possível e impossível para você alcançar esse objetivo. Quando você coloca uma deadline, uma data para alcançar o seu objetivo, mesmo que você falhe, por exemplo, um dia ou outro, você sabe que você vai ter que compensar aquele dia perdido para você conseguir adiantar o seu progresso, para você conseguir chegar naquele dia que você escolheu e alcançar o teu objetivo. Seja ele criar o seu SaaS, o seu primeiro projeto, ou alcançar o seu primeiro emprego como programador. E é muito importante que você lembre que todos os dias pessoas comum estão conseguindo seu primeiro emprego na programação. Elas não são mais inteligentes que você. A diferença é que elas decidiram parar de adiar e colocaram uma meta, um dia para conseguir realizar o objetivo delas. Então faça a pergunta que vai mudar tudo. Onde eu estaria se eu tivesse feito isso em janeiro do ano passado? Meu nome é Alexandre Leutz e esse é meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produtos e nesse canal aqui eu já ajudei dezenas de pessoas a criar os primeiros projetos e iniciar na programação. E a segunda decisão que eu quero passar para você é saber exatamente onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E todo caminho que serve leva para o mesmo lugar nenhum. Então a partir de agora você vai decidir uma área específica. O que eu quero dizer com área específica? Não é front, back ou qualquer outra coisa desse tipo. Eu quero que você escolha, por exemplo, front-end com Vue.js para o desenvolvimento de software, desenvolvimento de site, desenvolvimento de software back-end com .NET e C#. É uma coisa bem específica que eu quero que você escolha. Depois de escolher, você vai fazer tudo o possível para conseguir estudar e aplicar isso. Você vai escolher aonde você vai se dedicar e vai criar projetos. O projeto que eu recomendo que você faça é um projeto e-commerce. Com essa tecnologia, você vai criar um e-commerce porque ele vai te ensinar todas as habilidades que você precisa saber para desenvolver um software, para desenvolver tudo aquilo que tu vai estar trabalhando quando tu for contratado. E eu recomendo que você estude tanto essa tecnologia a ponto de você ficar bom o suficiente para ser contratado. Se você não sabe que tecnologia escolher, vai ter um vídeo aqui explicando como escolher e o outro explicando como você vai desenvolver um sistema. Vai estar um passando aqui e o outro na descrição. E lembre-se, você não precisa saber tudo para você conseguir o seu primeiro emprego. Dentro de uma empresa, cada um tem uma função clara. O erro é tentar iniciar aprendendo tudo, porque eu preciso saber tudo, então vou tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Isso só vai gerar uma confusão, uma frustração e vai contribuir para que você desista. Então, escolha uma área só. Foque nela até ser bom o suficiente para ser contratado. Depois de escolher, faça o óbvio que ninguém está fazendo. Se precisar de uma faculdade, começa. Se precisar de um curso, invista nesse curso. Se precisar ler a documentação todo dia, leia a documentação todo dia. Se você não fizer isso, você não vai sair do lugar. Decisão número 3. Investe em você mesmo sem negociar com a mediocridade. Conhecimento é a nossa moeda de troca. Você é pago pelo que você sabe fazer, pelo que você resolve, pelo valor que você gera. Não é um diploma, sobre entregar. É aqui que entra um choque de realidade para muita gente. Quanto mais você economiza em conhecimento, mais caro você paga por uma vida que você não gosta. Muita gente prefere trocar de celular,
sair todo final de semana, manter confortos imediatos, depois ficar reclamando que não cresce, que não alcança os seus objetivos. Por isso que eu digo para você que você vai ter que escolher qual desconforto você encarar todo dia, porque vai ter desconfortos. É o desconforto de passar horas estudando, estudar de noite, como muitas vezes eu mesmo fiz, ou é o desconforto de você ter que investir em conhecimento e não poder gastar com outra coisa que você queria, ou é o desconforto de você não sair do lugar e não alcançar o seu objetivo e continuar reclamando. A diferença é que um desses desconfortos vai te puxar para frente e o outro vai te estacionar. O começo do ano é normalmente onde muitas pessoas fazem muitas metas, fazem muitas promessas de começo de ano. Você é o quê? Uma dessas pessoas que faz um monte de meta e não cumpre e chega no final do ano e você pensa, não fiz nada do que eu queria. Ou você é uma das pessoas que vai alcançar o seu objetivo em dezembro desse ano. Esse vídeo é sobre 5 decisões que você tem que tomar agora e tem que aplicar elas para conseguir alcançar o objetivo até dezembro. Tem uma frase muito legal, muito conhecida, que eu gosto bastante, que é atribuída a Jim Rohn, que é um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal e de negócios do mundo, que diz o seguinte: não é problema nascer pobre, o problema é morrer pobre. Quando ele fala isso, não é sobre dinheiro apenas, é sobre crescimento pessoal, mentalidade, responsabilidade, várias outras coisas. Claro que dinheiro é uma delas. Quanto mais conhecimento você tem, maior crescimento profissional você tem também. Ninguém escolhe onde que vai nascer, ninguém escolhe qual a condição financeira da família, as oportunidades iniciais ou até mesmo as dificuldades que a gente vai ter logo no começo da vida. Isso não é culpa sua. Mas a partir do momento que você entende que o conhecimento é a principal ferramenta para mudar de vida, continuar exatamente no mesmo lugar passa a ser escolha sua. Se você não investe em conhecimento, você não cresce. Se você não aumenta o seu valor, você continua oferecendo a mesma coisa e recebe os mesmos resultados, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E aí vem uma pergunta que dói bastante, mas precisa ser feita. Você que está exatamente no mesmo lugar que você está hoje, daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, provavelmente você respondeu não. Então, invista tempo e dinheiro em conhecimento. Esse investimento nunca é perdido. E antes da quarta decisão, se tu não é inscrito aqui no canal, investe 2 segundos do teu tempo aí e clica aí no botão de inscrever, no sininho para não perder o conteúdo que eu trago aqui que vai mudar a tua carreira. E a quarta decisão é entender que programação é uma escada e não um salto. Cada etapa da programação, ela leva à próxima. Ninguém começa sendo sênior, você começa do básico e vai evoluindo. Você vai evoluindo também os seus projetos. Então você tem sim um começo onde você tem que começar aprendendo. Por exemplo, tudo começa do mais básico, que é o HTML, o CSS, o JavaScript, a comunicação com o banco de dados, com o servidor, que acontece por meio dos verbos do HTTP. Chega lá no servidor, o servidor conecta com o banco de dados e traz uma resposta. Fluxo de entrega, trabalho em equipe e assim por diante. O problema não é o tamanho da escada, o problema é que muita gente desiste antes mesmo de dar o primeiro passo, de subir o primeiro degrau. Você não precisa saber tudo para começar dentro de uma empresa, você só precisa não parar. O mais importante aqui é você dar o primeiro passo. E para te ajudar, eu vou deixar um roadmap completo num vídeo que vai estar passando aqui em cima, com passo a passo de tudo que você tem que aprender desde o zero até a hora lá que você vai estar pronto para desenvolver um projeto completo. Quem não para de estudar alcança o seu objetivo. Mas antes da gente começar o quinto ponto, eu quero que tu preste bastante atenção no que eu vou te dizer, porque esse ponto, ele pode até parecer simples, mas se tu entender ele errado, ele vai destruir completamente as tuas chances tão rápido que tu não vai nem perceber. E eu quero também selar um compromisso com você aqui. Quem vai se tornar programador este ano vai comentar aqui embaixo: esse ano eu vou me tornar um programador ou uma programadora. E a quinta decisão mais importante que você tem que tomar logo no início é parar de se comparar da forma errada. Comparação mal feita destrói qualquer motivação. Quando você olha para alguém
muito à frente de você e se sente fracassado, significa que você está se comparando de uma forma errada. Em vez de fazer isso, olhe para você mesmo aonde você estava há 6 meses atrás. Você evoluiu? Quanto você evoluiu? O quanto você já aprendeu? Em vez de fazer esse tipo de comparação com outras pessoas, olhe para quem está na sua frente e pense assim: o que essa pessoa fez e está fazendo que eu ainda não faço? Para você começar a aplicar, para você chegar lá onde aquela pessoa já chegou. E aqui eu preciso de dar um alerta muito importante. Eu acho que é a coisa mais importante que eu poderia dizer para qualquer pessoa que está querendo iniciar na área de programação. Quanto mais tempo tu deixar passar, mais difícil vai ficar para você aprender e conseguir o seu primeiro emprego. Pensa assim, há cerca de 6 anos atrás era muito mais fácil entrar na área de programação. Para uma vaga de júnior se exigia muito menos conhecimento do que se exige hoje. Com o passar do tempo, essa profissão começou a mudar a vida de muita gente. Muitas pessoas que antes não tinham uma perspectiva, elas passaram a ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, salários mais altos e mais oportunidade. E quando algo funciona, mais pessoas passam a querer aquilo. Isso significa que nos últimos anos o desejo de se tornar programador aumentou muito. Naturalmente, a concorrência aumentou. Ao mesmo tempo, as tecnologias não pararam de evoluir. Ferramentas, metodologias, processos, tudo isso foi otimizado. E as empresas estão utilizando isso. Então elas passaram a exigir mais dos profissionais, que os profissionais estejam mais preparados mesmo no nível de júnior. Então tome a decisão agora para você não ficar para trás. Se você quiser a minha ajuda para aplicar essas 5 decisões de começo de ano que vão mudar tudo até dezembro, no meu método completo você vai aprender programação do zero, desde a instalação das ferramentas, as tecnologias básicas, pesquisa de mercado para saber o que aprender, todos os fluxos de trabalho e de entrega de código, até criação de portfólio, criação de currículo, como passar numa entrevista e como encontrar anúncios de vagas que tem menos concorrência. Além disso, tudo isso com meu acompanhamento, grupo no WhatsApp, encontros mensais, desafios semanais e muito mais direto comigo. Então clica no link na descrição para você conhecer o meu método completo e vai ter um vídeo aqui em cima que vai explicar tudo que você vai ter acesso ao se inscrever no meu método completo. Além disso, lá no link da descrição, se você clicar lá, também tem o meu zap. Qualquer dúvida você pode falar direto comigo. Então, se você chegou até aqui no vídeo, entenda uma coisa com clareza. Primeiro, você está de parabéns por ter chegado até aqui. E o que vai mudar a sua carreira até dezembro não é sorte, não é talento, não é inteligência fora do comum, não é ser um Einstein da vida. São decisões e aplicar essas decisões ao longo do ano. Decidir parar de fingir que está estudando programação e focar em uma área específica, decidir investir em conhecimento e aceitar algum desconforto, no caso o desconforto que te faz crescer, decidir entender que programação é uma escada e não é um pulo, não é um salto, e decidir parar de se comparar da forma errada e se comparar da forma certa. O mercado está cada vez mais competitivo, as tecnologias estão evoluindo, o mercado vai ficar mais difícil daqui a alguns anos, mais do que é hoje. Quem decide agora e se prepara, alcança os seus objetivos. E para te ajudar a dar o próximo passo de forma prática, eu recomendo que você assista esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 4 projetos certos para você aprender programação do zero na ordem correta, sem perder tempo.